Você se considera um adulto saudável? Como é que vai a qualidade dos seus relacionamentos? Todos eles, relacionamentos de amizade, relacionamento com pares, relacionamentos familiares, de trabalho, relacionamentos amorosos. O que mais vigora no seu comportamento? Os modos disfuncionais de se relacionar com o mundo e com as pessoas? Ou o modo equilibrado, saudável, que é aquele que nos traz paz, felicidade, saúde e bem-estar? É sobre esses temas todos que nós vamos conversar nesse episódio, à luz da terapia dos esquemas. E para conversar com a gente sobre todos esses temas, eu estou recebendo a psicóloga Caroline Mello. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor. Não sai daí que esse super papo começa logo depois da vinheta. Caroline Mello. A primeira coisa, Carol, eu vou lhe chamar. A primeira coisa que eu quero dizer é que não vou ficar lhe chamando de Caroline Mello. Combinado? Prefiro até. Pronto, vou lhe chamar de Carol, fica mais fácil. Deixa eu perguntar primeiro, Carol, como é que você vai? Tá tudo bem com você? Tô tranquila, tudo ótimo. Graças a Deus. Olha, deixa eu te dizer, muito bom lhe receber, prazer em lhe conhecer, né? Prazer. Vamos falar de uma temática que é interessante. Você é terapeuta de esquema, né? Isso. Vamos falar sobre relações. Olha, deixa eu te dizer de cara assim, Carol, eu não sou terapeuta de esquema, mas eu admiro muito a terapia dos esquemas. Eu tenho aquele livro principal do Jeffrey Jung, né? Sim, Terapia dos esquemas, já li umas partes, assim, é uma teoria que eu acho que faz muito sentido, né? Sim, Coisa da teoria fazer sentido, então estou muito curioso para te ouvir. Antes da gente entrar no tema, Carol, resuma um pouquinho para a gente primeiro, assim, um pouco da tua formação. Sim. E o que é que você faz como psicóloga. Certo. É um prazer, né, estar aqui. Eu achei incrível a proposta do podcast, levando conhecimento, né, para os profissionais. Acho que isso realmente é muito importante. Eu sou psicóloga clínica, né? Também sou psicóloga da saúde, sou especialista em psicologia clínica, especialista também em saúde mental, tenho formação em esquemas, em DBT e terapia cognitiva sexual. Bacana. Você, na sua atuação, então, você faz psicologia clínica. Essa clínica tem alguma segmentação específica? É jovem, adulto, criança, idoso? Sim, eu atendo adultos, casais e adolescentes também. Sim. Você atende casais. Atendo. Eita, eu acho que esse consultório está lotado, ou não? Atendo e é bem desafiador, viu, por sinal. Muito desafiador. Eu imagino sim que seja. Nós já tivemos aqui no podcast uma conversa, uma vez só, nós falamos sobre terapia de casal. Foi bem interessante porque eu confesso que até eu me surpreendi assim, de como é que de fato funciona. Né? Porque de fora, eu não sou terapeuta de casal, nunca fiz, nem como cliente, né? A gente tem umas ideias de como é que é o processo. Sim. E, na verdade, não é bem do jeito que a gente pensa, e é bem delicado, é muito desafiador. É bem desafiador. Carol, você sempre... você falou em psicologia da saúde. O que é essa experiência? Isso, eu trabalho em PSF. Também fiz parte de uma equipe especializada em saúde mental, multidisciplinar. Sim. Só que o projeto não foi para frente, a equipe não foi para frente, mas agora eu atuo em PSF. Muito bom. E é uma experiência muito boa, inclusive. Acho que trabalhar com o SUS, né, no SUS, é muito válido. Acho que todo profissional deveria ter essa experiência. Sim. Você está falando na frente de nem todo mundo sabe. Eu também sou trabalhador do SUS, sou entusiasta. Eu tenho um curso dentro da plataforma. Vou fazer até uma propaganda aqui, né? Sim. Não concluí ainda na gravação. São 20 aulas, um curso que eu estou propondo exatamente formar o pessoal para trabalhar no SUS. Então, é um curso de introdução à psicologia no Sistema Único de Saúde do Brasil. Isso, e que é um trabalho diferente, né? Completamente. Tem uma vulnerabilidade assim, significativa também, né? A gente precisa olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado.
É muito bom, é uma experiência muito, muito rica e muito válida. Legal. Você sempre trabalhou com a terapia do esquema? Conta um pouco da história, como é que é a sua história com a terapia do esquema? Eu conheci logo na faculdade, Sim. né? E quando eu conheci a terapia do esquema, eu achei incrível para trabalhar com casal, porque é justamente isso, né? A terapia do esquema ela traz a nossa vulnerabilidade, ela conecta mais, ela traz algo tão significativo que é a gente olhar também para a nossa criança interior, para todas as experiências que a gente viveu, para aquilo que aconteceu lá na infância, que a gente muitas vezes não visualiza, né? A vida adulta chega e a gente entende que agora somos adultos, a gente não precisa olhar mais para trás. Sim. E aí a terapia do esquema ela vem também com esse objetivo, de trazer essa conexão com aquela pequena criança que a gente foi. Então isso me encantou muito na terapia do esquema, essa conexão com as nossas feridas lá de trás, lá do passado. Muito bem. Esse é exatamente um dos temas também que me encanta muito, porque eu comungo dessa ideia, assim, da coisa da criança que a gente carrega, né, eternamente. A gente se torna adulto e essa criança, e às vezes essa criança é exatamente quem nos atrapalha, né, nas nossas relações. Você tem uma ideia, no consultório eu tenho uma foto, né, da minha pequena Carol. Você tem uma Carolzinha, quantos anos? Tem uma foto, eu acho que eu tinha aí por volta de uns 8 anos. Você tá falando de você? Tá. Pensei que você tá falando de uma filha sua. É porque você vai me ver muito falando isso. É como se eu estivesse falando realmente da minha pequenininha, ela estivesse aqui do lado. Inclusive, deve estar aqui agora, né? Sim, me aplaudindo. Sim. Sim, mas você estava falando que você tem uma foto. Sim, eu tenho uma foto no consultório justamente para ajudar o paciente a se conectar com a pequena criança dele. Entende? Que legal, que recurso interessante. Uma foto sua de quando eu era criança. De quando criança, e você utiliza isso explorando essa coisa da criança. Porque a gente eu costumo trazer a minha vulnerabilidade um pouquinho, claro, né, num aspecto bem limitado, mas para tentar trazer o paciente para esse lugar também vulnerável. Porque às vezes a gente não se sente confortável para aparecer nesse lugar, né, de vulnerabilidade, de fragilidade emocional. E eu gosto muito disso, porque o paciente consegue realmente se conectar, consegue realmente trazer esses aspectos da infância. Isso é muito, muito gostoso de ver. Bacana. Um outro tema que me chama muita atenção, eu gostaria de te ouvir falando um pouquinho sobre isso, é a coisa do adulto saudável. Sim. Eu disse que tem relação com essa coisa da criança. Completamente. Como eu falei para você, a gente cresce, né, se torna adulto e a gente esquece da pequena criança que a gente foi um dia. E que esse adulto, ele precisa ser um adulto saudável para conseguir suprir as necessidades emocionais que aquela criança não teve. Porque, assim, a terapia do esquema, ela surge a partir do entendimento e da compreensão de que quando as nossas necessidades emocionais não são supridas, a gente desenvolve esquemas. Então, existem vários esquemas ao todo. Por exemplo, esquema de abandono, esquema de defectividade, que eu costumo dizer no esquema de defectividade que a pessoa, ela nasce, tem pessoas que nascem sabendo que erram, por exemplo. Mas tem pessoas que nascem e que vivem entendendo que elas são o erro. E isso difere muito, entende, Paulo? Peraí, que isso é bem profundo. Você quer repetir como é que é? Tem pessoas que nascem... Isso, entendendo que elas erram, porque todos nós erramos. Certo, né? Isso é uma compreensão razoável, saudável. Isso, saudável. O ser humano é falível. Exatamente, não é perfeito, né? Sim. Mas tem pessoas que vivem entendendo que elas são o erro. É diferente? Muito diferente. Agora imagine isso... Você se enxergando assim, né? Nesse nível de desajuste, nesse nível de defeito, nesse nível de defectividade. E aí, se não tem um adulto saudável, porque não tem como ter, né? Sim. Porque só essa compreensão, ela já afasta a ideia do adulto saudável. Que o adulto saudável é justamente isso que você está falando. Eu erro, eu não sou perfeito, mas eu acolho a minha imperfeição. Eu acolho aquilo que está acontecendo, que não é agradável, para alcançar justamente, me movimentar para aquilo que é agradável, para aquilo que realmente eu almejo, né? Então, o adulto saudável, ele parte dessa compreensão, de que ele vai existir para suprir as necessidades emocionais daquela pequenininha, daquele pequenininho, que por algum motivo essas necessidades não foram supridas, e acolher, né? Eu acho que é uma palavra que combina muito com a terapia do esquema, acolhimento e conexão. Sim. É um pouquinho por aí. Não, sim, estou achando ótimo. E aqui eu estou pensando o seguinte,
independente de qualquer coisa, essa pessoa vai crescer, né? Essa pessoa cronologicamente vai se tornar um adulto. Isso. Cronologicamente. Isso. E esse adulto vai se envolver, aí é o tema principal da nossa conversa, né? Esse adulto vai se envolver em relações. Todo tipo de relações, né? Sim. Relações, vamos sumarizar aqui, relações de amizade, de coleguismo, relações de trabalho. Sim. Daria para a gente ficar aqui 4 horas, mas Com certeza. Vamos centrar também nas relações íntimas, né? Nas relações amorosas. Carol, faz sentido, está correto dizer que de todas essas relações, as relações íntimas e amorosas são as mais difíceis? Faz sentido dizer, né? Tá, e por quê? Faz sentido dizer porque é sobre frequência e intensidade, né? Por exemplo, eu estou aqui me relacionando com você hoje, mas daqui a pouco eu já vou estar em outra relação. Sim. Né? Mas na relação romântica, geralmente não tem esse espaço, né? Não tem esse espaçamento. Ou tem muito menos, né? Ou tem muito menos. Ou tem muito menos. Na maioria das vezes, acontece até, se de repente algumas necessidades não foram supridas, acontece até um emaranhamento muito mais fácil, né? De ter essa dificuldade de ter esse afastamento. E que isso precisa ser visto também. Mas, realmente, os relacionamentos românticos, eles tendem a ter isso aí mesmo que você falou, a essa dificuldade maior, né, de encontrar esse lugar saudável na relação, né, porque aí são duas pessoas que tiveram algumas necessidades emocionais que não foram supridas e que vão precisar ver isso, enxergar isso para poder conseguir essa conexão. Sim. Mas, assim, isso acontece em todos os relacionamentos, né, é inevitável. E a gente leva as nossas questões emocionais, não tem como, né? Não levar para os nossos relacionamentos. Inclusive, leva para o relacionamento terapêutico. Sim, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um esquema de abandono. Diante de todas as questões vividas lá na infância, como eu já havia dito, e ela tenta confirmar o abandono até na terapia. Como assim? Por exemplo, ela manda mensagem depois que a sessão acaba. Carol, eu não gostei disso que você falou. Acho que você não confia em mim. Eu acho que eu não confio em você. Entende? E não tem nada ali. Claro, a gente precisa investigar, avaliar, e a gente senta para isso, mas é ela tentando confirmar o abandono. Sim. Porque se todo mundo me abandonou, não é você que não vai me abandonar. Então, ela tenta confirmar isso porque o esquema, ele busca ser confirmado. Então, por exemplo, se tratando de um esquema de abandono, a gente tende a se relacionar com pessoas que tenderão a nos abandonar, entende? E aí, por isso que a gente precisa perceber, né, como são os esquemas, as nossas necessidades emocionais, e aí eu vou ser bem repetitiva nisso, porque só assim a gente consegue não reproduzir tanto o mesmo, reproduzir tanto o mesmo padrão. Né? Porque a gente tende a fazer isso, a gente tende a reproduzir um comportamento que muitas vezes gera um prejuízo significativo para as nossas vidas. Isso que você está falando tem a ver com a noção, com o conceito de química esquemática. Eu já ouvi esse conceito, achei bastante interessante. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é isso? Totalmente a ver. A química esquemática... Desculpa te interromper, é o que explica a coisa de que não existe o tal do dedo podre, né? Não. Tem gente que diz assim, eu tenho um dedo podre, todo mundo com que azar, eu tenho azar. Todo mundo com quem eu me relaciono é tóxico, é possessivo, é ruim. E pela terapia do esquema não é bem assim. Tem uma história de química esquemática. Explica isso para gente. Exatamente. A química esquemática, basicamente, é quando a gente vai buscar realmente essa confirmação, né? Então, a gente tende a viver aquilo que é conhecido, né, Paulo? A gente tende, mesmo que seja desconfortável, ainda assim traz um conforto, porque é conhecido. Se eu conheci, por exemplo, a insegurança lá na infância, se eu conheci que relacionamentos são instáveis, que relacionamentos não são de confiança, eu tenho uma tendência a buscar isso. Né? A me relacionar com pessoas que confirmem isso. E isso é a química esquemática. A gente se atrai por aquilo que nos ativa emocionalmente. Basicamente, a química esquemática acontece assim. A despeito do sofrimento que isso me causa, né? Exato.
podemos dizer que tem até um certo apego ao sofrimento. Né? Ou seja, eu prefiro me manter vinculado psicologicamente a uma pessoa, né? A química, pelo que eu estou entendendo, a química esquemática funciona assim. É preferível me manter vinculado a um padrão, ou como você diz, ao que já é conhecido, mesmo que isso me sufoque, não me realize plenamente. Né? Isso, porque o esquema é um padrão de sentimento, de comportamento e de pensamento. Que quer se manter. Que quer se manter. E vai fazer isso a todo custo. Né? Por exemplo, um exemplo aqui sobre o esquema de fracasso. Sim. Tá? Vamos sair um pouquinho do abandono. Eu aqui, hoje tinha esse podcast. E aí eu poderia pensar, eu sou um fracasso. Eu entendi isso, né? Lá na infância, que pela exigência, pela punição, pela crítica. E eu entendi que eu sou um fracasso. Lembra, eu não fracassei, eu sou o fracasso. Sim, né? sim, Essa compreensão. Sim. Então, o que é que eu penso? Quando chegar lá, não vai dar certo, né? Porque eu sou um fracasso mesmo. Não vou dar conta, não vou falar direito. Exatamente. E aí acontece até aquilo da profecia autorrealizável, né? É uma tendência. Mas aí eu poderia, por exemplo, não vir e confirmar que fracassei. Ou, de repente, eu poderia vir para cá e essa compreensão, essa ansiedade até prejudicar e eu paralisar, eu travar. Isso também confirmar fracasso. Então, o que a gente acredita, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles influenciam realmente o nosso comportamento e tudo que acontece, né, nas nossas vidas. Por isso que perceber é importante, como eu disse já, para não repetir padrão. Sim. Eu estou aqui pensando o seguinte, voltando um pontinho assim na nossa conversa. Eu não consigo pensar eu não consigo pensar numa criação perfeita. Não tem como. De ninguém, por mais evoluídas e maduras que sejam as pessoas, por melhor que seja a parentalidade, né, exercida, Sim. A infância sempre vai estar em débito em relação às suas necessidades. Isso. O que quer dizer que todo mundo desenvolve diferentes esquemas, não tem exceção. Todas as pessoas têm esquema justamente pelo que você disse, né? Não tem esse lugar perfeito, né? Quando não é carência de afeto, é carência de disciplina. Isso. Né? Agora, isso tudo, esses padrões todos que vão dominando a pessoa, os relacionamentos, produzindo as aproximações esquemáticas, tudo inconsciente. Sim, a gente nem percebe. Na terapia do esquema ela tem uma reflexão forte sobre essa, não é um inconsciente psicanalítico, eu sei, isso. Mas é inconsciente, o indivíduo não tem a noção de que isso está vinculado às carências da infância. É assim que funciona? Isso, é assim. Ele vai vivendo. Isso, é assim que funciona. E ele vai vivendo e vai repetindo, né? Vai ser um relacionamento romântico, vai ser um relacionamento com amigo, vai ser... E vai se estendendo a ponto de trazer um sofrimento muito, muito significativo para o indivíduo. E imagine, é concreto isso, né? Sim. Ele chega sofrendo muito no consultório. E se tratando de casais, se eu não sei, se eu olho só para um adulto, é muito fácil, Paulo, que a gente... Por exemplo, vê um adulto fazendo birra, né? Às vezes a gente não compreende. Por que ele está agindo assim por tão pouco? A gente pensa. Que falta de maturidade, não é? E quando a gente olha para o que será que causou isso? Qual a necessidade emocional aqui? Muda tudo, porque olha só, eu já acompanhei casais que só com a compreensão e com o outro ouvindo a vulnerabilidade do seu parceiro já fez toda a diferença. Porque eu consegui me conectar com ele. Então, a terapia do esquema, ela vai buscar isso. Ela vai buscar a conexão. Que você olhe para o outro e entenda, tem um sentimento aí, tem uma emoção aí. E que você consiga acolher essa vulnerabilidade, esse pequenininho e essa pequenininha, que muitas vezes está triste, mas não consegue demonstrar. Quantas pessoas não têm uma tristeza e, por exemplo, mostram raiva? E isso acaba trazendo uma reação, uma ação Sim. E uma reação, né? Eu vou fugir um pouquinho, Paulo, do que, né, você me perguntou para trazer um exemplo aqui. Ótimo. Um exemplo que me tocou muito, eu acho que foi um dos que mais me tocou assim, na prática clínica, foi quando eu atendi um paciente que ele entrou na sessão com os olhos fechados.
Sério? Com os olhos Que fechados. curioso. Fechados, mas ele abriu um pouquinho só para poder, né, conseguir chegar Se localizar. até a cadeira, se localizar, enfim. Isso me impactou muito. E ele passou a sessão inteira com os olhos fechados. Ele não se permitiu nem abrir os olhos para mim, porque ele tinha uma compreensão de que ele poderia gostar. Ele poderia confiar de novo. E depois de tanta decepção, depois de tantos problemas vividos, depois de tantas frustrações, ele entendeu que confiar era um risco, e era um risco que ele não ia nunca mais correr. Uhum. Então, ele passou a sessão inteira com os olhos fechados. Essa situação era uma situação, acho que é alguém que vem de uma experiência de casal para a terapia, mas veio individualmente, não veio? Veio Foi isso? individualmente. Depois de um término, imagino. Veio individualmente. Depois de muitas e muitas frustrações com vários relacionamentos, né? Então, certo, não certo. foi somente um Uma relacionamento. relação específica. Exatamente. Entendi. E que já começou lá atrás, por exemplo, com os cuidadores, né? Sim. E como você disse, não vai ter o lugar perfeito, mas muitos lugares têm muita... como é que eu posso dizer? Falta muito esse suprir da necessidade emocional, né, do outro. Não tem validação, não tem segurança, não se tem um lugar seguro para a gente chamar de meu, né? Que a gente possa colocar a cabeça e dizer, aqui é meu lugar de aconchego, aqui é meu lugar de acolhimento. E ver aquele paciente, né? Porque ver essa necessidade que não foi suprida na prática, né? Sim. E as causas disso. Agora imagine, o se relacionar com toda essa carga emocional. Como você vai confiar na parceria? Como é que você vai confiar no outro, né? Sim, sim. Eu imagino assim que essa tomada de consciência ela é praticamente impossível sem a terapia. O que é que você acha? Sem a terapia é muito difícil, né? Nesse caso, até mesmo o processo terapêutico já é muito desafiador, Sim. né? Porque já vem de muitas frustrações, de muitas dificuldades. Mas a gente está caminhando, né? Sim. Nós estamos caminhando e já conseguiu abrir os olhos. Ótimo, né? Que legal. E nessa sessão eu fiquei feliz que, apesar dele ter saído com os olhos fechados, ele me deu um sorriso, né? Espontâneo. Isso significa tanto, né, Paulo? Avanço, né? Isso significa que o outro está dizendo assim, olha, talvez eu possa confiar em alguém, né? Mesmo desconfiado. Sim. Porque esquemas não têm cura, né? Eles são desativados e ativados. Eles são enfraquecidos ou fortalecidos, né? Com as nossas situações. E aí eu sempre falo que a gente precisa construir novas memórias para enfraquecer, né? Aquilo que é desagradável. Por exemplo, eu sofri um trauma na minha infância, mas quando eu vou sobrepondo, né, novas memórias, aquilo tende a enfraquecer, né? Com o passar do tempo. Sim. E claro, utilizando estratégias para isso, né? Carol, uma coisa que eu escuto sempre assim, sobre a terapia do esquema me chama a atenção, também já li sobre isso, queria te ouvir falando um pouquinho mais sobre isso. A coisa de que num processo, numa atuação terapêutica, por exemplo, como essa que você acabou de descrever, nós estamos aqui falando sempre sobre os esquemas dos outros, né? Dos clientes, dos pacientes, das pessoas, dos casais, falamos em química esquemática. Mas é importante dizer que o psicólogo e a psicóloga, o profissional, também é um sujeito de esquemas. E como é, né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes o próprio paciente ativa os nossos esquemas, né? Exatamente, eu ia te pedir para falar um pouco sobre isso. Como essa coisa do psicólogo ter os seus esquemas ativados. De repente, se você pudesse nos exemplificar em que medida isso pode boicotar o processo, atrapalhar a psicoterapia, ou até mesmo inviabilizar o trabalho com uma pessoa. Sim. Rapidinho, quando se fala assim dos esquemas do psicólogo, são todos os esquemas clássicos que geralmente se fala em relação a qualquer pessoa. Abandono. Exatamente. Né? Na lista atual são quantos? Tu lembra? 18, eu acho. 18. Acho que são 18. Sim. Olha só, Paulo. Por exemplo, eu tenho esquema de autossacrifício. Eu acho que nós, psicólogos, temos muito autossacrifício, né? Até porque é um trabalho nosso de muita troca, de se doar muito, né, para o outro. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldades em colocar limite, né? Pelo meu autossacrifício. Então, Sim. Às vezes, o que acontece muito com o psicólogo? O paciente, às vezes, totalmente, né, com esquema de autocontrole, autodisciplina insuficiente, com falta realmente de limite, porque aquela necessidade emocional não foi suprida de repente, ele falta a sessão,
Ele não mandar mensagem dizendo que vai faltar. Ele, por exemplo, acumular vários pagamentos. E a gente ter sem realizar. Exatamente, sim. E isso causa uma ativação esquemática, não causa? Sim. Um exemplo, que eu sinto muito, às vezes, essa ativação, né, desse esquema, desse ativação esquemática. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o paciente, ele é uma relação como qualquer outra, né? E aí eu trouxe esse exemplo do autossacrifício, mas pode acontecer com qualquer esquema, né? De repente, o paciente ser um paciente mais desafiador. Sim. De te confrontar, porque o paciente também vai confrontar, e isso despertar. O que é que eu gosto? Eu gosto de um exemplo até que a paciente trouxe para mim, depois de uma psicoeducação sobre os esquemas, depois de a gente ter falado sobre os esquemas, que ela disse assim: Carol, eu consigo reconhecer uma ativação esquemática quando a dor dói lá no fundo. Ou seja, parece pequena a situação, mas teve uma intensidade emocional significativa. Então, se você, que é psicólogo, sentir algum desconforto muito intenso, é interessante se questionar. Será que não é uma ativação esquemática que está acontecendo aí? Será que esse paciente ele não está ativando, né, alguma coisinha, algum esquema meu e que talvez eu não esteja visualizando, mas que isso possa interferir no processo? E, de repente, se for uma ativação emocional que aconteça ali com frequência, é interessante encaminhar o paciente, né, para não ter um prejuízo no processo terapêutico. Mas a gente se ativa, não tem como, é relacional, né? E o processo terapêutico é isso. Sim, sim. Inclusive, o próprio processo terapêutico, muitas vezes, ele é utilizado como reparentalizador, né? A gente utiliza essa reparentalização para suprir também algumas necessidades emocionais que não foram supridas lá atrás. Por exemplo, a terapia é um lugar de acolhimento, de segurança, de validação. Isso é sobre necessidade emocional. Por isso que ele também pode ser considerado reparentalizador. Sim, sim. Eu estou aqui pensando também nessa coisa do trabalho, da ativação de esquemas do terapeuta, como você colocou muito bem, da vulnerabilidade que o terapeuta tem também, ter alguns dos seus esquemas ativados e isso ser contraproducente, ser ruim para o processo. Eu estou aqui pensando também no trabalho de acompanhamento terapêutico dele mesmo, né? Sim, isso é importante, Exato. né? A gente tem um tripé que fundamenta a nossa prática, né? Isso é importante, né? A supervisão, isso. Né? O acompanhamento. Acho que isso é inegociável, né? A gente precisa realmente dar uma atenção especial porque a gente está se relacionando, a gente está lidando com o outro e é uma responsabilidade muito grande, né, Paulo? Sim, sim. Quando a gente toca ali a história do outro, a vida do outro, e isso precisa ser feito com muito cuidado e com muito respeito, né? Sim. Deixa eu mudar um pouquinho o foco aqui contigo. Eu estou lembrando da leitura que fiz do Jeffrey Young para poder fazer as perguntas. Uma das coisas mais interessantes que ele vai abordar assim no começo do livro, e você tocou nesse assunto, quando você diz assim, esquema não tem... Primeiro, quando você diz todo mundo tem esquemas, não tem ninguém absolutamente maduro. Né? Não tem. Todo mundo tem esquemas que podem, né, atrapalhar a sua vida, suas relações. Esquemas não têm cura, gostei muito dessa frase. Então é um processo que a gente tem que lidar com isso o resto da vida, né? E estratégias. Sim. Eu só vou interromper um pouquinho. Eu sempre costumo dizer que o esquema é como se fosse uma mala que a gente vai carregar por toda a vida. Sim. Só que de repente, assim, do nada, essa mala abre. Sabe a máscara do Máscara? Você sabe daquele desenho? Sim, o Máscara. Do Máscara. Eu sempre falo isso para os pacientes. Antigo. É muito antigo, né? Denunciamos um pouco aqui da nossa idade. O povo já vai saber quem tem mais de 30. Foi mesmo, no né? No meu caso, eu nem... Olha, vamos conversar. Nem deveria, né? Deixa eu falar. Enfim, poderia ter pensado em outro exemplo, é verdade. É porque o Máscara tá fora, assim, já há muito tempo. Mas tá ótimo. Deixa o mal ao pessoal que tá... Procurem, pesquisem. Foi ótimo. Ai, mas não tem a máscara do Máscara? Tem, a máscara do Máscara ele colocava e mudava toda a sua personalidade, não é? Então eu sempre brinco com os pacientes falando que é como se fosse uma mala cheia de máscara. E que essas máscaras são modos esquemáticos. O que é um modo esquemático? É como a gente funciona depois de uma ativação esquemática. Por exemplo, eu sofro um abandono e aí eu vou para o modo criança vulnerável. Sim.
né? Isso é um modo de funcionamento. Então, eu falo isso para os pacientes. É como se a máscara, às vezes, abrisse espontaneamente e fosse a mala e fosse uma máscara aí para o seu rosto. E você age sem nem sequer perceber, né? Naquele modo de funcionamento, sai da racionalidade e vai para a emoção. E muitas vezes vem a impulsividade, muitas vezes vem o agir sem pensar, né? Que gera um prejuízo. Só para a gente... Então, sim, o que eu estava colocando é que o Jeffrey afirma tudo isso no início do livro, mas ele fala, vou usar o termo técnico, depois a gente destrincha, né? Ele fala, nesse sentido, o que ele está querendo dizer, me parece, é que está todo mundo no mesmo barco. Ele está dizendo, todo mundo no mesmo barco. Todo mundo, né? Mesmo. Não se salva ninguém, entre aspas. Entretanto, tem uma categoria que ele usa que eu gosto muito, acho que faz muito sentido, ele chama de pacientes caracteriológicos. E aí ele vai se referir às pessoas com transtornos de personalidade. Isso. Aí eu vou passar a bola para vocês e dizer assim, no caso de pessoas com transtorno de personalidade, bora funilar. Vamos citar aqui o exemplo das pessoas com dominância borderline. Sim, sim. O que está rolando ali? É um aspecto, é um esquema mais problemático que domina todo o modo de ser da pessoa e dá pouca chance, por exemplo, do adulto saudável, da máscara saudável aparecer? Como é que a gente entende? Isso. Na verdade, geralmente, quem tem transtorno... E você trabalha, né? Sim. Atende também. Isso. Transtorno de personalidade borderline, né? Especificamente, né? Eu estudo muito. Sim. Mas, na verdade, pessoas que têm, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, eles têm muitos esquemas, né? Porque, por exemplo... você pode fazer um questionário, a gente aplica um questionário de esquemas, né, e faz avaliação clínica. E você pode identificar alguns esquemas. Mas no transtorno de personalidade borderline, muitas vezes são muitos esquemas. E principalmente os esquemas aí de primeiro domínio que está ligado à conexão e rejeição. Desculpa de interromper. Vamos dar uma cor assim, mais prática a isso. Vamos lá, eu sou o seu paciente, Paulo. Bom, pelo que sei, não tenho não, né? O diagnóstico borderline, enfim, não tenho os traços. Chego lá, você faz essa avaliação, dos 18, eu vou apresentar aí uns 6 ou 7, vou colocar assim, em média. Não? Já tive pacientes com transtorno de personalidade borderline que, por exemplo, apresentou alguns 15. Não, sim, eu estou dizendo eu que não tenho a condição, que não tenho a condição. O paciente com borderline vai apresentar o dobro. Muito mais. É mais ou menos isso. É muito mais. Muito mais. E ele vai apresentar numa intensidade muito maior. Sim. Entende? Não só o número de esquemas. Isso, mas numa intensidade maior. E também porque o paciente, por exemplo, que tem transtorno de personalidade borderline, ele traz para o som a desregulação emocional intensa e generalizada, né? Eu costumo dizer que é como se ele estivesse ali em carne viva. Ele sente muito. Só que você não está vendo, né? A dor. Mas é uma dor intensa dessa forma. É como se fosse uma infecção generalizada, né? Ele estivesse sentindo muito e numa intensidade muito grande. E nós, que não temos o diagnóstico, a gente consegue ir para essa regulação emocional com mais facilidade, né? Então, é como se o transtorno de personalidade borderline, né, fosse realmente essa curvinha bem para baixo ou bem para cima, né? Tem toda essa intensidade. E nós não, a gente chega nesse ponto de regulação com muito mais facilidade. Apesar de também chegar em momentos de desregulação emocional, porque isso vai acontecer, né? E a gente vai precisar acolher as nossas emoções e reconhecer a importância dela. Porque se tem uma emoção, é porque algo ali faz sentido. Né? E a gente não pode invalidar de forma alguma. Só insistindo um pouquinho só mais no borderline. Bom, não sou não terapeuta do esquema, mas me parece evidente de que o modo de abandono, o esquema de abandono ali é, assim, central, né? Isso, central, muito intenso. Na verdade. E é o centro de onde os outros sintomas irradiam. Isso, e vai apresentar não só o esquema de abandono, né? Vai apresentar uma defectividade, que é aquilo de eu não tenho defeito, eu sou o defeito. Eu lembro de uma paciente que tem um transtorno de personalidade borderline, que eu perguntei, a gente é uma autoestima muito fragilizada e a gente trabalhando ali no processo terapêutico, e aí ela começou a falar o que ela não gostava e o que ela gostava em si. E ela disse, Carol, eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu rosto, eu gosto da minha boca, eu gosto de quase tudo, só que eu não gosto em mim. E é interessante essa percepção, né? Porque
é uma sensação de desajuste mesmo. Então, vai trazer o esquema de abandono, o esquema de defectividade e também o esquema de desconfiança muito grande. E é aquela tendência da gente tentar ir confirmando. Por isso que é tão desafiador trabalhar e se relacionar com pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline. Porque essa confirmação, essa tentativa de confirmação, ela é frequente. Mas quando a gente visualiza a vulnerabilidade por trás, talvez seja mais fácil conseguir acolher. Entende, Paulo? Sim. Eu estou lembrando aqui que quando ele construiu a teoria, esse autor, não sei se ele ainda permanece vivo, você sabe dizer isso, Jeffrey Young. Eita. Bom, enfim, depois eu vou atrás disso. Vamos. É porque eu estou lembrando assim, quando no livro Terapia do Esquema, ele vai trabalhar alguns capítulos específicos com borderline, dos transtornos de personalidade. Ele vai trabalhar com borderline, ele vai trabalhar também com narcisismo. Sim. Né, com transtorno de personalidade. Narcisismo a gente sabe. Bom, para quem utiliza a referência do DSM, porque esses conceitos, Sim. a maioria deles vem, né, do DSM, são vários transtornos de personalidade. São, se não me falha a memória, são 10. São 3 grupos. Sim. Né? São 3 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. 10, borderline especificamente está no grupo B, que são as impulsividades. Personalidade antissocial, né? Isso. Borderline, histriônica e narcisista. Sim. Aí, o que eu ia te perguntar com base nisso é o seguinte, você diz que estuda especificamente isso, mas você tem outras experiências. Essa explicação que você deu para o transtorno de personalidade borderline, com base na terapia do esquema, a gente pode generalizar isso, entender que os outros transtornos de personalidade também são expressões mais agudas de modos esquemáticos? Provavelmente sim. Dependente, mas evitativo. Isso, é interessante a gente pensar assim, que nós temos os fatores ambientais, né, e os fatores genéticos e biológicos, né? Então, a gente não pode ignorar os fatores biológicos e genéticos, né? Sim. E os fatores ambientais. Então, provavelmente, tem alguns transtornos que esse fator biológico, esse fator genético, e somado a esse fator ambiental, isso se complementa muito, né? E quando a gente fala em fator ambiental, aí entra a questão dos esquemas, né, Paulo? Que aí volta essas necessidades emocionais que não foram supridas. Mas te confesso que realmente eu não é o meu campo, né? Os outros transtornos de personalidade. Sim. Mas eu foco mesmo no transtorno de personalidade borderline justamente pelo sofrimento em se relacionar. Vamos tentar desenhar um protótipo aqui de caso, ver se a gente consegue avançar. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. O Jeffrey Young também, ele mesmo no livro, ele não avança para os outros transtornos. E veja se eu estou correto também no que eu vou dizer, eu sei também que atualmente a terapia do esquema não se debruça apenas sobre transtornos de personalidade. Ela se generalizou para tudo quanto é demanda. Mas você citou um caso clínico, me permita citar um também? Tá. Eu escutei de uma pessoa faz pouquíssimo tempo. Eu escutei de uma pessoa o seguinte caso: uma mãe e o seu filho único, e o moço está na casa dos 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Pelo que a pessoa que me narrou esse caso descreveu, me parece um caso da chamada personalidade antissocial. É um menino que não é uma pessoa que não reconhece limite algum. Não reconhece limite material, então usurpa o objeto das pessoas. Entendi. Não reconhece a privacidade de ninguém, então entra no condomínio fazendo muito barulho com carro, com moto. Já foi preso muitas vezes. Veja, não é borderline, né? Seria de uma outra esfera. Eu estou pensando, por exemplo, que tem algum esquema relacionado com limites claros, né? Sim. Não tem? Sim. Tem autocontrole e autodisciplina insuficiente. Você citou, acho que você... Sim, citei. Né? Isso, que é um domínio, né, que a gente avalia. Porque os esquemas são divididos em domínios. Então, por exemplo, tem esse de conexão e rejeição, tem um que é mais direcionado para o outro, tem o domínio que é mais relacionado aí a autocobrança, autoexigência. Então, provavelmente, esse paciente ele tem esse prejuízo aí nesse domínio, né, de autocontrole
Pois é. E autodisciplina insuficiente e de limites mesmo, né? Eu não tive nenhuma oportunidade... Arrogo e grandiosidade, né? Sim. Eu não tive nenhuma oportunidade de conversar. Eu ouvi, certo? Eu ouvi essa história narrada por uma pessoa que nem era mãe dele. Mas eu fiquei com muita vontade de entrar em contato com essa pessoa. A pessoa que me contou, eu pedi, olha, me coloque em contato com essa mãe. Não pensei em atender a pessoa, claro, a pessoa tem que querer, Sim, né? sim. Mas, Carol, o primeiro pensamento que me ocorreu foi o pensamento de que a terapia do esquema teria mais recursos teóricos para cuidar dessa pessoa. Isso. Se for realmente um transtorno de personalidade antissocial. E pode ser até que não, né? Não, sim, a gente não sabe. Né? Pode ser até que não, e aí talvez o processo terapêutico ele vai ajudar bastante, porque vai reconhecer essas necessidades e que talvez isso, porque a gente precisa entender que não é só a ausência de necessidades emocionais, né? Que não foram supridas, mas às vezes até o excesso prejudica. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela diz assim, mas Carol, eu não entendo, né? Porque todas as necessidades emocionais minhas foram supridas. Minha mãe sempre me elogiava, meu pai sempre me elogiava. Entende? Entendo, Olha, Carol, você tá dando esse exemplo, o seu exemplo está dialogando com o exemplo que eu dei, porque eu não disse tudo, né? Uhum. Mas esse exemplo que eu dei tem outras facetas, então vamos lá. Esse sujeito sempre foi de acordo com a narrativa que me chegou, né? Sempre foi um sujeito que não precisou fazer nada. Não tem tolerância à frustração, talvez, né? Exatamente isso. Sempre foi validado em tudo que fez, sempre recebeu tudo de um modo muito facilitado. Isso. Né? Aí é interessante e importante a gente entender essa dinâmica para dar exatamente aquilo que o outro precisa. Né? Que é isso que o terapeuta faz nesse caso. Eu vou tentar ver as necessidades emocionais para poder suprir adequadamente. Agora, claro, a gente tem a nossa limitação, né? A gente fala dessa reparentalização limitada, porque não dá para ir lá na infância, né? Voltar no tempo e suprir aquilo que já passou. A reparentalização limitada, deixa eu ver se eu entendo direitinho esse conceito, é o fato de que no pouco contato que eu tenho com essa pessoa, enquanto terapeuta, eu assumo esse lugar de parentalidade provisório. É mais ou menos isso? Também, você vai assumir esse lugar, claro, como o nome já diz, limitado. Limitado, né? Sim, claro. Mas colocar esse limite, por exemplo, se é um paciente que ele não tem disciplina, que foi até aquele exemplo que eu coloquei anteriormente, não tem disciplina, e você está me dizendo que ele é indisciplinado, eu preciso fazer 50 minutos de sessão sem ultrapassar isso. Sim. Eu entender a necessidade, mas, por exemplo, se é um paciente que ele é muito rígido, eu lembro de uma paciente que eu atendi até semana passada, ela o tempo todo, olhando a hora. Não, porque 50 minutos, eu disse, não se preocupe, né? Eu tô olhando o tempo. E a gente passou propositalmente 15 minutos da sessão. Estrategicamente. Exatamente. E ela disse, você não vai cobrar por esses 15 minutos? Eu disse, não, você merece essa escuta qualificada. Então, veja, é diferente. Eu não vou fazer isso, por exemplo, com um paciente que ele já chega indisciplinado. Que eu sei que a necessidade dele é limite. Entende, Paulo? Uhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar clínico para entender o que a gente precisa oferecer a esse paciente. Sim. Isso é muito importante. Olha, Carol, eu acho isso tudo tão interessante. Só para fechar essa coisa do exemplo que eu dei, para fechar mesmo. Estou aqui pensando o seguinte, essa pessoa, esse relato que me chegou, é bem complexo, é bem complicado, porque em função dessa estrutura psicológica desse rapaz e dos comportamentos que ele apresenta, tem, claro, uma série de consequências práticas, né? Ele foi preso, por exemplo. Então, eu estou achando muito interessante essa conversa, porque o que eu quero dizer é o seguinte, não é psicologizar tudo, mas, por exemplo, na medida em que o indivíduo vai tendo comportamentos antissociais como esse rapaz, ele vai preso, a tendência da sociedade é ir criando a imagem, na verdade, de que ele é um safado, um sem vergonha, ele é um delinquente. Isso. Né? Isso. E isso acaba sendo ruim porque abafa os determinantes psicológicos que também existem ali. E que são fundamentais, né? E que são fundamentais para a gente entender por que aquele sujeito é daquela forma. Então, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: cometeu crime, cometeu delito, beleza, pague de acordo com a lei. Mas se houvesse uma estrutura, inclusive dentro do próprio sistema prisional, né?
que desse conta de compreender qual é a determinação psicológica que faz o sujeito ser daquele jeito, seria fantástico também. Faria toda a diferença, né? O que eu quero dizer é, casos como esse, e se aplicam também voltando ao borderline, também, né? Porque nos acessos de raiva, as pessoas com borderline também, às vezes, ultrapassam o limite, Ultrapassam né? limites, né? Perseguem, agridem. Ultrapassam limites, se machucam, né? Se Se machucam. lesionam. E por isso que é tão desafiador, né? O que eu estava querendo, a minha conclusão é o seguinte: casos como esse não são casos só de natureza judicial, são também, porque tem delitos que estão sendo cometidos. Mas são casos de saúde também. Exatamente. E assim, precisa existir esse limite da sociedade, né? Porque a vida impõe limites, né? Sim. Felizmente ou infelizmente. Precisa haver, claro, os limites. Né? Precisa haver Senão limites. O mundo vira um Exatamente, precisa haver, caos. mas olhar para essas questões é fundamental, porque a gente está olhando para um ser humano ali, né? Que tem dores, que sofre e que se adaptou ao mundo, porque é muito sobre adaptação, né? O nosso cérebro, ele se adapta assim, mas a gente precisa entender que nós temos a neuroplasticidade, né? Sim, sim. Então, Conceito a gente pode aprender fundamental. outras coisas também, né? Inclusive, a gente pode aprender, se tratando, que foi esse o ponto aqui que a gente falou, de mais ausência de necessidades emocionais que deveriam ser supridas e não foram. A gente pode, com os relacionamentos, entender que não, eu posso desenvolver um relacionamento saudável, eu posso voltar a ter segurança, eu posso estar no lugar que eu não precise estar ali em alerta, hipervigilante, porque é isso que muitas vezes acontece, né, Paulo? As nossas relações têm eu sou péssima eu admiro quem lê um livro e diz assim, foi tal autor, quem lê um artigo e diz, foi tal autor, mas eu gosto de um exemplo de um experimento da psicologia, que foi, você provavelmente deve conhecer, que foi com macaco. Colocaram, né, uma mãe de arame, sabe? Eu também não vou lembrar quem fez o experimento, mas o experimento eu conheço. Mas descreva, é legal que você descreva, que tem muita gente que está nos acompanhando que não deve conhecer. Eu acho incrível esse experimento, né? Ele Sim. colocou uma mãe lá de arame e colocou uma mãezinha acolchoada, né? Só que a de arame fornecia alimento, tinha uma mamadeira. E a mãe acolchoada, não. E o que foi constatado? Que o macaquinho ia lá, se alimentava, e depois ele ia para a mãe acolchoada. Depois, eles colocaram ali um bicho perigoso, né? Naquele local. E eles perceberam que o macaquinho, ele não correu para a mãe de arame, quando estava com medo, quando estava assustado. Ele correu para a mãe, ele foi para a mãe acolchoada, que proporcionava conforto. E isso é muito significativo. Né? Porque é isso, necessidade fisiológica é importante, Sim. mas necessidade emocional também é muito significativa, né? E a gente precisa evidenciar isso, que as nossas relações têm que ter esse foco, né? De se suprir emocionalmente o outro. E se tratando de casais, de relações de amizade, relação aqui, a gente está se vendo pouco, mas isso aqui já é um relacionamento, né? Sim. Já é um momento de conexão, de contato. Eu saio diferente dessa relação, você também sai. E que nós possamos ser mais esse lugar de aconchego uns para os outros, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, o meu propósito enquanto psicóloga é esse, é tentar utilizar, ajudar o paciente a encontrar estratégias para fortalecer vínculo. Porque pessoas precisam realmente de pessoas, né? E esses relacionamentos, eles são importantíssimos para a nossa saúde mental. E as pessoas estão cada vez mais isoladas. Eu não sei se você sabe, mas acho que é no Reino Unido e... Eita, eu esqueci outro país, que já se criou o Ministério da Solidão. Reino Unido. Não é? E tem outro país também, eu esqueci Sim. agora. Reino Unido, eu sei que que tem o Ministério da Solidão. Sim. Então, já evidencia o quanto a solidão prejudica a nossa saúde mental. Ou seja, a gente precisa se conectar mais. A gente precisa encontrar formas de se conectar. E eu digo para os pacientes, ninguém vai bater na nossa porta dizendo, ei, né, vem aqui, vamos se conectar. A gente precisa encontrar estratégias para isso, porque se relacionar não é fácil. Sim. Né? Não é fácil. E às vezes parece ser forçado, o paciente diz, mas não vai ser forçado. Talvez comece pelo esforço e depois naturalize, né? Fique mais fácil, porque relacionamento é desafiador, mas a gente não pode viver isolado, sozinho, né?
Pois é. Quando você falou do Mistério da Solidão, automaticamente me ocorreu aqui o seguinte, a gente pode pensar que isso é um fenômeno novo, recente? Não necessariamente, já tem um tempo que isso é um problema em alguns países europeus. Eu lembrei de uma música dos Beatles, olha que chique, hein? Tem uma música dos Beatles chamada Eleanor Rigby, eles cantam assim, "Oh, look at all the lonely people", olhemos para todas as pessoas, lonely people, solitárias. Os caras estão cantando isso, Carol, na década de 70. Imagine hoje. Eu acho que você deve perceber no seu consultório, né? E o quanto os processos relacionais, eles nos afetam, né? Sim. E eu percebo isso no atendimento clínico, aqui, eu percebo lá quando eu estou atuando no SUS. A gente precisa se relacionar, mas não de qualquer jeito, de uma maneira saudável, né? E se relacionar de um modo saudável leva tempo. Precisa aprender, a gente precisa realmente aprender, né? Isso, eu vou pegar esse gancho para te fazer a última pergunta aqui da nossa conversa. Você sabe de alguma coisa na terapia do esquema que tem a ver com prevenção? Eu sei que existe uma coisa chamada orientação parental, né? Alguns chamam de orientação parental, orientação familiar, porque eu fico pensando, seria maravilhoso se a gente generalizasse a prevenção, esse conhecimento, chegasse para o pai, para a mãe, para o cuidador, porque não passa por aí, não passa, a formação de esquema não passa necessariamente pela maneira como a pessoa foi formada. Sim, inclusive a gente estuda muito a teoria do apego, né? Sim, Bowlby. A gente estuda muito a teoria do apego. Eu acho que as escolas também, ela pode apresentar e deve apresentar, né, a importância desse apego, desse vínculo seguro para estabelecer relacionamentos saudáveis. E o que eu percebo também é que os homens, a gente se fala tanto em mulheres, mas os homens também sofrem muito, né? Sim. Acho que também precisa dar atenção, porque isso combina em várias outras coisas, né? Acho que se a gente fosse falar aqui, a gente passaria a violência. As escolas começaram a conversar sobre isso, né? As escolas começaram, assim, é um sinal muito positivo, porque as escolas estão falando mais de educação socioemocional. Você deve conhecer esse tema, sim, né? Sim. Tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Não é ainda discussão sobre terapia do esquema. Um dia a gente chega lá, né? Não, mas se a gente reforçar mais essa questão do apego, porque, por exemplo, minha mãe não teve o conhecimento que eu tenho, né? Sim. E não só por ser psicóloga, mas porque nem se falava de emoções. Sim, né? sim. Nem se falava de emoções, sim. Ela não tem noção do que... Ela tem noção do que viveu e sentiu, mas ela não tem noção do impacto e de como ela reproduz isso em mim. E que, por exemplo, eu entendendo, eu já consigo quebrar aquilo que estava sendo reproduzido entre gerações e gerações. Eu sei que você está dizendo porque eu estou lembrando aqui da maneira como meu pai se relacionou comigo, que se relaciona ainda hoje, porque ele está aí, e a maneira como eu me relaciono com meu filho. É totalmente diferente. Sim, e aí uma orientação na escola, a gente falar mais sobre isso, Sim. e até mesmo em outros lugares, faz diferença. Né? Porque primeiro eu tenho insight, e se eu percebo, eu mudo. Né? Não tem como mudar aquilo que a gente não percebe. Eu acho que isso é um princípio da psicologia, né? Sim. Primeiro a gente percebe, para depois a gente tentar encontrar mudanças possíveis. Eu recebi aqui uma colega nossa, chamada Anne Rafaeli, ela trabalha com orientação familiar, orientação parental. Eu nunca... Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas não com tantos detalhes como ela colocou aqui na conversa. E, Carol, eu fiquei apaixonado, assim, pela... Agora, o único problema, e eu a questionei, né, sobre isso, é que são coisas ainda muito restritas. O grande público, a maioria das famílias, infelizmente, não tem acesso, porque não são serviços necessariamente baratos. Por isso que essas iniciativas que você colocou, escolas e outras, né, são muito importantes. Isso. O que está acontecendo? Muito das redes sociais, né? Só que a gente encontra um problema, que também tem muita informação que acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Né? E aí vai um alerta também para a gente começar a produzir mais conteúdo de qualidade, né? Porque tem pessoas, talvez, que estejam, de repente, trazendo um conteúdo que ajuda até a reforçar coisas que precisam ser enfraquecidas. E nós, enquanto profissionais, que temos ali a ciência, a gente precisa falar mais, né, sobre o assunto, a gente precisa tocar mais pessoas, porque é um trabalho de formiguinha, mas surte resultado, né? Claro. Você faz isso? Na sua rede social? Eu tento. Você faz isso? Eu tento de verdade, mas eu acho que eu poderia fazer muito mais, porque a gente, sim,
faz a diferença. Por exemplo, esse momento aqui que a Sim. gente está fazendo, ele é muito válido, né? E se chega para outras e outras e outras pessoas, faz toda a diferença. Olha, é tão válido que faz alguns dias eu fui dar uma aula, uma colega minha me pediu para dar uma aula numa instituição particular aqui. A mesma que você estudou, a Unima. Né? Aqui, já era a Unima na época? Não, era a UNIT. Era a UNIT, é. E aí, Carol, o que é que acontece? Eu cheguei lá, antes de eu abrir a boca, quando eu entrei na sala, uma pessoa levantou a mão, antes de eu me apresentar, a pessoa, olha, eu gostaria primeiro de agradecer a sua presença aqui, porque eu estou acompanhando o podcast estudante do primeiro período. E já está acompanhando também. Ela disse assim, eu acompanho o podcast e aquilo tem sido de uma utilidade incrível, profissionais muito sérios, comprometidos, balizados, que falam não só de teoria psicológica, mas falam de carreira também. Inclusive, quero aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço para toda a turma lá da Unima, porque eu fui maravilhosamente bem recebido. Eu quero só complementar e dizer que, meu Deus, eu quero aprender a ser um divulgador científico, porque na minha rede social... Então vamos colocar essa meta para nós dois, vamos né? colocar. Mas assim... Que é a grande janela hoje, né? Mas isso aqui, né, já faz muita diferença para a vida de muita gente. Acredite. Sim. Que a gente possa ir construindo cada vez mais, né? Maravilha. Carol, olha, achei muito bacana o papo. Claro que teria muitas outras coisas, mas o nosso tempo aqui é curtinho, né? Falamos de rede social, você disse que tenta, né? Ir lá passar o seu, o seu recado. O que quer dizer, então, que você usa as suas redes sociais também com objetivos profissionais? Uso. Você tem um pessoal e um profissional, é tudo junto? Tudo junto. Tudo junto e misturado. Então, é o momento de você deixar aí onde é que as pessoas te encontram. O meu Instagram é psicóloga Caroline Mello. Como é que é esse Caroline? Porque o pessoal vai colocar aqui embaixo. A minha mãe foi bem criativa, sabe? Esses Carolines, eu sei como é que são esses Carolines. Eu já acho meu nome criativo. Aí ela queria enfeitar um pouquinho. Ela colocou K-A-R-O-L-A-Y-N-E. Meu Deus. Aí ficou esse Caroline. Tem um Anne na frente? Não. Não, é só Caroline. Só Caroline. É psicóloga Caroline Mello. Melo, um L2. Com Tá bom, então. Ótimo. As pessoas, inclusive, você bota seu contatinho lá da sua? Coloco, tem o meu contato. E... Seus atendimentos só presenciais, remotos também? Não, atendo também online. Atendo. Atendo. Hoje tem que ser, né? Tem que se adaptar, né? Tem que se Não adaptar. tem jeito. E é bom por isso que a gente vai alcançando também mais pessoas, né? Isso mesmo. E é isso. No meu Instagram tem lá como algumas estratégias para a gente tentar aí fortalecer os nossos vínculos. Muito legal. Então, quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho da Carol, vai lá, né? Adiciona e passa a seguir. Olha só, Carol, eu quero então te parabenizar primeiro. Obrigada. Por todo o trabalho. Você se formou em que ano? 2018. 2018, estamos gravando esse podcast em 2025, então você já tem 7 anos de psicóloga. Isso, 7 anos. Então, em primeiro lugar, então, te parabenizar, certo? Por todo esse trabalho, pela maneira como você se comunica também, se comunica de maneira muito leve, muito fácil, é muito fácil de compreender, né? Em temas que às vezes não são tão simples. Que tá? bom, que bom. E em nome da plataforma, já conhece a plataforma Ser Psicólogo? Conheço. Legal. Inclusive, acho incrível. É uma proposta bem bacana, exatamente. Em nome da plataforma, quero te agradecer, então. Tá bom? Que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. É muito bom falar da psicologia, falar de relacionamentos, falar de pessoas, né, de modo geral. Agradeço o convite. Pessoas precisam de pessoas, essa frase ficou, viu? Ficou. Maravilha. Gente, que conversa interessante, conversa muito legal, um tema que diz respeito a todo mundo, como Carol colocou aqui, né? Tá todo mundo no mesmo... Vamos chamar assim, Carol, tá todo mundo no mesmo barco de esquemas. Gostei. Né? Não tem um ditado? Estamos todos no mesmo barco. Gostei. Tá todo mundo no mesmo barco de esquemas. Ser um adulto saudável, de fato, não é nada simples, nada fácil. A ajuda, o trabalho psicoterapêutico, né? Inclusive esse que a Carol desenvolve, ele é fundamental para a gente encontrar e fazer esse adulto saudável, essa máscara, né, saudável, ser predominante na nossa vida, porque eu entendo que o fruto disso é uma vida mais tranquila, pacífica e feliz. Isso. Né? É qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, tenho certeza que vocês também gostaram dessa conversa.
Pegue o link dessa conversa, especialmente você que está no YouTube, manda para aquela pessoa, para aquele casal que está enfrentando problemas relacionais e que podem se beneficiar dessa conversa. Quem sabe até iniciar um processo terapêutico, né, com a Carol, por que não? Né? Então, não perde não a oportunidade. Essas informações são realmente incríveis, muito e muito úteis. Para quem está especialmente no YouTube, não esqueça que no alto da tela a gente tem um QR Code. Esse QR Code é para conduzir você para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. É um QR Code de degustação. Você que ainda não conhece, entra lá. Nem sei quantos cursos, acho que mais de 75 cursos lá. Todas as abordagens, vários campos de atuação, cursos meus, inclusive. Pede a oportunidade não, 7 dias, entra lá, faz as aulas. Com certeza vocês vão assinar alguns dos planos lá da nossa plataforma, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo, tanto no YouTube quanto no Spotify, que chegou até aqui. Como sempre digo, nunca deixe de cuidar de você mesmo, de você mesma. Um grande abraço e até o próximo episódio.